Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. A paz do Senhor Jesus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim, novas são a cada manhã. E assim diz a palavra do Senhor: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Tem uma palavra da parte de Deus para meditarmos juntos, meus irmãos? Louvado seja Deus! A palavra se encontra em Lucas 5, onde nos fala da pesca milagrosa, pesca maravilhosa. Vamos meditar juntos? Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 5, a partir do versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhes a rede. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui nos fala de uma pescaria, né, que frustrada. E após Jesus entrar no barco, uma pescaria maravilhosa. Louvado seja Deus. Aqui eles estavam, tinham esses dois barcos, que Jesus avistou esses dois barcos. Meus irmãos, e entrando num dos barcos, pediu para que, foi o de Simão, ele pediu para que afastasse mais. Mas Jesus viu o que estava acontecendo. Esses pescadores tinham acabado de chegar na pescaria, eles já estavam lavando as redes. Se eles estavam lavando as redes, meus irmãos, eles tinham acabado de chegar, eles já iam guardar as redes, e lavar as redes é sinal de final de pescaria, meus irmãos. Só que a questão é que eles não tiveram peixes. Eles não conseguiram pescar nada, mesmo trabalhando a noite inteira. Mesmo tendo muita experiência, usando ali os seus esforços, o seu próprio entendimento, o próprio conhecimento, olhando se o mar estava bom para peixe, foram exatamente nos lugares, talvez os pescadores têm isso de olhar onde o peixe está espanando, olhando a rede correta. Então eles usaram de toda a sua experiência, irmãos, de toda a expectativa ali para pescar. Mas eles nada pescaram, meus irmãos. E quando eles voltaram da rede, quando o pescador sai para pescar, a expectativa de quem espera, irmão, é que os pescadores voltem, né, com o peixe. Mas eles chegaram sem nada. Uma pescaria frustrada, e eles já lavando as redes, já para guardar as redes. E Jesus entrou no barco, que foi o de Simão. E a instrução de Jesus foi que ele se afastasse mais para o alto mar. A palavra do Senhor Jesus disse assim, a palavra do Senhor nos diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. O Senhor dá-lhe uma direção, uma instrução. E Simão responde: Mas Senhor, já pescamos, já trabalhamos a noite inteira. Então além de eles estavam cansados, desanimados, já tinham desistido. Mas Jesus que observava, irmão, e ele nos observa. Muitas vezes nós fazemos tantas tentativas do nosso próprio entendimento, nosso próprio conhecimento, nossos próprios esforços, acreditando naquilo que a gente acha que sabe.
Jesus nos observa, mas quando nós aceitamos obedecer, e ali sob a instrução de Jesus, irmãos, é diferente. E ali Simão Pedro, mesmo cansado, desanimado, ele já tinha vasculhado ali aquele lago, lançado as redes em vários lugares, já tinha feito várias tentativas, porque ele estava confiando ali nele, confiando na sua experiência. Mas ali, mais uma vez, sobre a ordenança de Deus, ele lançou as redes, mas ele falou: Senhor, agora sobre a tua palavra, não sobre o próprio entendimento, sobre as expectativas dele, porque ele não tinha mais expectativa. Ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer. E o Senhor Jesus Cristo ali ordenara que ele lançasse as redes e ele obedeceu. Agora, sobre a instrução de Jesus, porque Jesus tinha entrado no barco. E quando Jesus entra no nosso barco, irmão, é diferente. Quando Jesus entra no nosso barco, a vontade dele é que a gente venha seguir a instrução dele, porque nós somos limitados, nós dependemos desse Jesus. Embora você esteja aí já cansado, frustrado por tanta tentativa, e muitas vezes, irmãos, nós nos apropriamos dos nossos próprios esforços, do nosso próprio braço, achando que nós vamos ter êxito. Eu não sei qual a área da sua frustração, não sei se é na convivência com seus filhos, com seu cônjuge, ou no seu trabalho, aí ou na expectativa para fazer prosperar o seu trabalho. Quantas tentativas nós olhamos para o mercado de trabalho, nós olhamos para o nosso conselho, nós olhamos para as experiências que nós temos, para às vezes a inteligência que nós temos e nós nos apropriamos de nós. Mas nós somos limitados e a vontade de Jesus é que a gente venha dar toda a confiança para Ele, para a palavra dEle, que é a verdade. Ele que sabe de todas as coisas. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente venha ser totalmente dependente dEle. E ali, irmãos, após Pedro ter confiado ali na ordem de Jesus, não mais nele, porque para ele até acreditava que para ele não tinha como mais conseguir peixe, porque ele já tinha vasculhado, ele já tinha procurado. Mas é diferente, irmãos, quando nós obedecemos a Jesus. E Jesus testificou ali para Pedro. Nós não devemos nos confiar em nós, irmãos, mas a vontade de Deus é que a gente venha se apropriar do que Ele tem falado para mim e para você. Agora, sobre a tua palavra, Senhor, lançarei. Quando Ele lançou, confiando na palavra, na ordem de Jesus, obedecendo a instrução de Jesus, ele viu o milagre, irmãos. Porque nós podemos tentar de várias maneiras, mas quem opera é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. E nós precisamos nos atentar todos os dias para isso. E ali Pedro ficou maravilhado e fizeram sinais para os outros do outro barco. E Pedro ali, irmãos, ele se sentiu indigno. E, irmãos, o que me chama a atenção é a importância que Jesus dá para os nossos sonhos, para aquilo que nós queremos, mas a vontade dele é que a gente venha seguir segundo a vontade dele, seguir a instrução dele. Eu não sei qual a área da sua vida que está sendo frustrada. Todos nós temos limitações, todos nós temos, quantas vezes nós investimos, nós acreditamos, irmãos, criamos expectativas e nós nos animamos e estamos ali e depois vimos as coisas frustradas, nós desanimamos e até nós desistimos. Mas ali Pedro já tinha desistido, mas Jesus chama outra vez. E quando Jesus nos chama, irmãos, nos chama para nos dar instrução, para que a gente obedeça e para que a gente testifique. Porque Jesus no barco, Jesus na nossa vida é totalmente diferente. E Jesus na nossa vida significa, irmãos, que a gente tem que seguir segundo a ordenança dele. Que a gente tem que ouvir a palavra dele, a instrução dele, alicerçar todas as áreas da nossa vida na palavra dele para que a gente tenha vitória, para que a gente tenha milagre, para que a gente veja prodígio. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez seja aí
numa área da sua vida que o Senhor quer, na área da minha vida que o Senhor quer que a gente lance a palavra. Lance a palavra, não no muito falar, a palavra, nem é, às vezes, meus irmãos, não é no muito falar, não é no muito aconselhar, mas Jesus quer que a gente lance essas áreas da nossa vida sobre a palavra dele, alicerçada na palavra dele, confiando que só ele opera, que só ele restitui, que só ele restaura, que só ele cura, que só ele transforma. E essa é a vontade do Senhor. A confiança nele, a direção nele, a instrução nele, a fé nele, não nas coisas, não em nós, não nos momentos, não nas circunstâncias, mas em Jesus, porque quem colocou os peixes naquela rede, irmãos, foi Jesus. O Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, que pode todas as coisas, meus irmãos. E nós tão somente precisamos obedecer às suas ordens. Amém? Louvado seja Deus, que hoje nós sejamos alicerçados no poder dessa palavra. Louvado seja Deus, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje, meu Deus, nós venhamos alicerçar mais uma vez, meu Deus. Seguir a tua instrução, Senhor. Dai ânimo, Senhor, ao que está desanimado. Dai força ao que está sem força, meu Pai. Dai sabedoria. Dai discernimento, meu Pai querido. Opera um milagre na vida deste irmão, Senhor, desta irmã. Em nome de Jesus, dai sensibilidade a cada um de nós para que a gente venha lançar, meu Deus, alicerçar as áreas da nossa vida na tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Em nome de Jesus.